Olá, me chamo Vinícius Brasil Crepaldi, sou estudante do curso de Engenharia de Controle e Automação pelo Instituto Federal de São Paulo, né? Então, vamos a mais uma atividade prática individual 4, né, com o professor Fernando. Então, segue o vídeo. Indo aqui para a questão 2, aqui, né, eu tenho a implementação da minha função MDC, que recebe dois parâmetros, né, int x e y. Então, se o x for menor que y, né, retorna aqui a função novamente, né, só que com as posições trocadas. Se não, né, eu caio em um outro if, né, faço a divisão com o resto, e se ela for zero, retorno y. Se não, retorno, né, esses valores, sendo que eu estou jogando, né, para a função novamente lá em cima, né. Só que um ponto é que aqui eu inverti e aqui estamos usando a divisão por com o resto, né. Essa lógica já foi usada por mim, né, nas outras atividades práticas. Só que eu fiz umas alteraçõezinhas, né, para ficar um pouco parecido, né, com a ideia de recursividade. Não é propriamente dito, né, mas a base segue a ideia. Então, indo para a função main, temos aqui as declarações das minhas variáveis. Aqui eu pergunto qual é o tamanho que o usuário queira. Armazeno na variável tamanho. Se tamanho for zero, quer dizer, se for maior que zero, eu crio, né, o meu vetor, né, que valores, no caso, é um ponteiro de inteiro, né, para valores. Uso a função calloc, né, que ela cria, né, o vetor de forma limpa, né, com o tamanho, né, que eu quero. Então, se for criado certinho, cai aqui, né, e vem para o meu laço for. E aqui, né, eu faço para a pessoa digitar o que ela queira, né, inserir no vetor. E aqui tem outro, né, que eu faço a busca pelos múltiplos, né. Então, eu uso a minha função, né, passo para ela o tamanho e o meu valor, né, de acordo com o meu i. Então, se meu MDC for maior que 1, eu caio em um outro if, né, procurando qual é o múltiplo do meu tamanho. Então, conforme anda o i, eu faço uma multiplicação, né, com o meu MDC e i, e a mesma coisa com o tamanho e o i, né. Então, se forem iguais, são múltiplos, e eu conto mais aqui. E aqui, né, por último, eu falo quantos múltiplos tem, né, do tamanho que a pessoa falou, libero a memória e saio do programa. Então, rodando aqui, um tamanho de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é 6, né, no caso é para ter apenas um múltiplo, né, que no caso é o próprio 6. Então, 6 é um múltiplo, né, então, portanto, só um múltiplo de C, né, no vetor. Então, essa foi a questão 1. Aqui na questão 2, só fazendo um adendo, né, aqui na primeira parte do vídeo eu falei questão 2, né, mas é a questão 1, né. Calma lá. Então, indo para a questão 2 propriamente dita, ela pede, né, para fazer um sorteio, né, da loteria e conferir quantos acertos, né, com o meu bilhete. Então, para isso, né, aqui eu faço a declaração das minhas variáveis, né, e aqui eu já caio, né, num laço for, que ele vai ser o responsável, né, pelo sorteio da loteria, né. Então, eu uso a função range, né, com até 100 números, né, de 0 a 100, só que apenas com 6 valores. Então, o que for sorteado eu armazeno, né, na minha variável num sorteio, né, sendo com esse vetor sendo variável pelo aux. Então, conforme passa o aux, range sorteia um número e num recebe, né, o que for sorteado. E aqui eu printo, né, só para um primeiro teste, para ver se deu certo esse sorteio. Então, feita essa parte, aqui começo, né, com a parte de alocação dinâmica. Então eu chamo a função calloc, né, aqui com o meu ponteiro, né, valores 1, que ele vai ser o responsável, né, pelo meu primeiro vetor com um certo tamanho, né, que é a pessoa digitar. Então,
sendo que o tamanho, né, não é o que a pessoa digitar. O tamanho já tem um valor, né, que é 6 no caso, conforme foi falado na questão. Então, se essa criação der tudo certo, né, eu entro num laço for, que vai até o tamanho, que no caso é 6, e eu falo para a pessoa digitar, né, o valor do seu bilhete, né. Então, pego isso e armazeno em valores 1, né, sendo variado pelo i. Saindo, né, deste for, entro em outro, né, com i indo até tamanho, que é 6. Então, se valores 1, né, for igual a num sorteio, né, então, se a posição i do meu valores 1 for igual à posição i do meu num sorteio, né, que é o vetor que contém os números sortidos, se forem iguais, eu conto mais 1, né, conte mais, conforme forem iguais. E aqui, né, eu dou o printf para mostrar, né, quantos números, né, foram acertados aí no jogo de loteria. Então, se count for maior que 0, né, então se ele acertou pelo menos um número, eu crio aqui, né, um outro vetorzinho, né, com meu ponteiro aqui, né, valores 2, com a função calloc, né, porque eu acho que ela é mais segura, né, porque cria um vetor limpo, com o tamanho de count, né, então a gente já está indo para a parte final da questão, né, que pede para a gente armazenar os valores acertados, né, em outro vetor. Então, vai ser com o count, né, que é o tamanho de acertos que a pessoa conseguiu pegar na loteria. Então, feito a criação, né, se a criação der certo, entro em um outro laço for e eu verifico, né, se valores do meu vetor 1, né, for igual ao num sorteio i1, que é sendo variado pelo i, ou seja, é a mesma coisa, né, que eu tinha feito aqui. Eu então armazeno, né, os valores, né, de 1 para os valores 2, né, pegando somente o i que for do acerto. Feito isso, né, dou os meus printfs aqui, né, só para falar o número de acertos e o número sorteado. Então, vamos ver na prática. Então lá, os números sorteados foram esses, né? Isso aqui não era para ter, né, mas eu coloquei só para eu testar o código. Então eu vou ter uns 3 acertos, 34, 1, 2 e 3. Bom, tá lá, né? Os números sorteados, né, foram esses, né, conforme aquela função land. E os acertados foram esses aqui, né? E aqui fala que o jogador acertou 3 números. Então, essa foi a questão 2. Aqui na questão 3, né, a gente faz uma junção, né, de conceitos, né, que é a structs, né, com alocação dinâmica, né? Então, é para fazer o cadastro, né, de alunos com alocação dinâmica e struct. Então, indo para a função main, ou melhor, né, indo aqui para o nosso struct, né, eu crio aqui com o nomezinho dele as minhas variáveis, né, char da matrícula, nome, sobrenome e ano. E aqui, então, feito isso, vamos para a função main. Eu crio aqui, né, as minhas variáveis, como sempre, e eu pergunto, né, qual será o tamanho do vetor que a pessoa queira, né? Então, pega aqui e armazena em tamanho. Então, se tamanho for maior que 0, eu crio, né, as minhas estruturas, né, que seria isto aqui, no caso, só um exemplo, né, seria dados, sei lá, 5 pessoas. Ao invés de eu fazer isso, né, eu faço na função main, sendo que esse 5 será o tamanho que a pessoa digitar. Então, para ficar melhor, eu fiz na função main. Então, aqui, né, como já foi mostrado, né, nas outras aulas, struct, o nome dele, o nome que se queira dar, né, para os passos, né, digamos assim, cadastro, com um ponteiro na frente. Então, aqui a gente usa a função malloc, com o tamanho, né, vezes aqui, né, o tipo, né, de variável que eu quero, que é struct, né, desta variável de struct. Então, feito isso, se cadastro, né, der tudo certo, né, a sua criação, a gente vai, né, para
entrada de dados, né? Então eu entro aqui no lastrinho for, pego todos os dados, né? Nome, sobrenome, ano. Isso aqui, né, a gente já viu nas outras aulas. E então aqui eu parto, né, para a parte da amostragem de dados, né? Então o esquema aqui é o mesmo, né? É um laço for, né, que vai percorrer cadastro, né, que tem o i aqui, né, que varia de acordo com o tamanho, né, que a pessoa colocou. E feito isso, né, libero a memória e saio assim, né, dando aqui só um printf para ficar mais bonito. E vamos ver. Então, vamos criar um vetor com 2 pessoas só, porque tempo é dinheiro. Luiz, Amando. Opa, já comecei errando aqui, peraí. De novo. Vetor de 2 posições. Matrícula qualquer uma. Nome João. Sobrenome Amélio. Nasceu em 2001. Segundo aluno. Os dados dele aí. Jonas Amadeu. Nasceu em 94, 98, quer dizer. E tá lá. Mostra então certinho, né? Então são 2 posições de vetores, né? Então são 2 alunos. Então mostra aí a matrícula, nome, o sobrenome e o ano. E a matrícula do segundo, né? O nome e o sobrenome. E a data de nascimento, conforme a pessoa colocou, né? Então se fosse 5, seriam 5 pessoas. E assim sucessivamente. Então essa foi a questão 3. Indo para a última questão, né? A questão 4. Aqui a gente vai trabalhar, né, com alocação dinâmica, né, e matrizes. Então aqui eu faço, né, a declaração, né, das minhas variáveis e dos meus ponteiros, né, para a criação das minhas 2 matrizes, né, 1 e 2. Aqui eu peço, né, para a pessoa falar qual vai ser o número de linhas e colunas, né, das 2 matrizes, né. E feito isso, a gente parte, né, para a criação, né, propriamente dita das matrizes. Então, seguindo a ideia, né, que foi passada nos vídeos, né, crio aqui com a minha função malloc, né, crio primeiro as linhas, né, com o tamanho pedido, e aqui, né, crio, né, as colunas, né, com o número de colunas que a pessoa queira. Feito isso, aqui eu faço a junção, né, de colunas e linhas para ficar mais certo. E feito toda a criação, né, da minha matriz 1, eu vou para então a inserção de dados, né, da minha matriz, a matriz 1. Então crio um laço for, né, isso aqui já é mais conhecido. Então percorre linha, percorre coluna e eu insiro os valores que a pessoa colocar. Feito isso, né, eu faço a impressão, né, da matriz 1 já. E vou para a matriz 2, que a ideia, né, segue a mesma aqui, né? A gente aloca um vetor com o tamanho das linhas, depois ajusta, né, os ponteiros aqui para ficar certo. E faço a inserção de dados, né? Claro, né, usando aqui a função malloc, que para mim, para matriz, fica um pouco mais claro. Então feito isso, né, já imprimo aqui a matriz 2 e faço aqui a declaração, né, da matriz 3, né, que é linha 1 e coluna 1, né? Então se coluna 1, né, for igual a linha 2, que é um dos requisitos, né, para multiplicação de matrizes, a gente faz a multiplicação, né? Então crio 2 laços, né, para linha e coluna, sendo que aqui o primeiro for é da linha 1 e o segundo da coluna 2. Aqui na matriz 3, né, eu faço a inserção de 0 nela, né? Eu zero ela, né, primeiro, né, tiro todo o lixo, entre aspas, e começa aqui a multiplicação dela, né, com a ajuda do AUX aqui, somando nessa multiplicação. Então o AUX vai pegar isso, né, e vai transportar, né, para a matriz 3, né, e AUX 0, né, zerando e voltando para o laço, né? Então a gente percorre a linha 1 e a coluna 2
faz zero de novo, né? Cada i e j mandado pelo for, e faz a multiplicação de matrizes com o nosso aux. Feito isso, né, eu faço a impressão dela, né, que segue a mesma ideia. E caso, né, aqui não for, né, compatível, né, não segue a regra, eu dou um printf, né, que não é possível fazer a multiplicação. Então, testando aqui, vai ser duas matrizes 2 por 2 com valores iguais, só para teste. Olha lá, a matriz inserida, 1, 2, 3, 4. Então tá aqui a multiplicação, né? E só para conferir se está certo, aqui tem o site, né, que calcula e tá lá certinho com o programa. Então, essa foi a questão 3. Opa, 4. A todos que viram até aqui, quero agradecer a sua presença. Muito obrigado e até a próxima.